Todo mundo fala sobre hábitos saudáveis, de você treinar, se alimentar bem, ter uma rotina saudável, fitness, algo conectado à natureza, mas pouca gente fala de hábitos psicológicos, aquele hábito que você tem de criticar, de julgar, de reclamar. Então fica comigo nesse vídeo que hoje a gente vai explicar um pouquinho mais além dos hábitos óbvios. Passando uma definição geral do que é hábito, hábito é aquilo que a gente faz sem pensar, no piloto automático, que a gente não precisa daquela consciência extrema para fazer aquilo. O hábito de escovar o dente, o hábito de comer, o hábito de caminhar, tudo isso já é mecanicamente automatizado pelo nosso corpo, pela nossa rotina, pelo nosso dia a dia. E existem os bons hábitos, né? Hábitos bons, que é se cuidar, ter uma rotina ativa e tudo mais, cuidar do nosso bem-estar físico, mental, emocional, espiritual. E tem os maus hábitos, que são os vícios. Eu já fui viciada em cigarro, eu fumava muito cigarro. Um dia eu vou contar essa história de como eu parei de fumar cigarro. Mas era um péssimo hábito, era um vício. Só que era tão automatizado que eu não conseguia desligar esse gatilho. E eu acho que foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na minha vida, foi me livrar desse vício. Só que também o vício é um hábito que foi mecanicamente automatizado e você precisa fazer aquilo. Então, às vezes você faz aquilo sem nem perceber. E os hábitos ou os vícios, eles criam a nossa identidade, porque a gente repete aquilo todos os dias. As pessoas não reconhecem a gente por aquilo que a gente faz uma vez na vida. As pessoas reconhecem a gente por aquilo que a gente faz todos os dias. Se eu treino CrossFit todos os dias, as pessoas me reconhecem como alguém que é crossfiteira, porque tudo que permanece no tempo, tudo aquilo que a gente faz repetidamente, cria a nossa identidade, molda até o nosso caráter. Só que aí na internet tá cheio de vídeo, tá cheio de influenciadora, tá cheio de gente que te inspira a ter hábitos bons. Eu no Instagram faço isso, se você ainda não me segue por lá, @AnaBuscadora, lá eu falo sobre rotina, lifestyle, mostro meus treinos. E a internet tá cheia disso. Eu sei que isso é legal, que isso inspira. Eu recebo feedbacks diariamente de pessoas que estão tendo uma vida mais ativa por conta disso. E é muito legal. Só que uma coisa que eu vejo pouca gente falando, e que eu acho que eu vou falar mais aqui sobre isso, é o hábito psicológico. Hábitos psicológicos que a gente não percebe que tem. Por exemplo, o hábito de reclamar, o hábito de julgar, o hábito de se autocriticar, o hábito de se cobrar demais. Ninguém tá enxergando a sua vida com a mesma lupa que você tá enxergando. E não é porque você tá enxergando com essa lupa megalomaníaca que você tem que ficar se cobrando o tempo todo. Pega leve um pouco com você, sabe? A gente tem um hábito, às vezes, de se autodestruir por dentro. E aí, do que adianta você cuidar do seu corpo, você cuidar da sua rotina, você cuidar do seu ambiente, mas o seu ambiente interno tá assim, cagado, você passa o dia inteiro reclamando, você tá sempre julgando, você até convive com as pessoas e não fala nada, mas internamente você tá ali, blá, 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 porque assim não tá bom, porque assim não tá legal, não sei o que, não sei o que. Você virou uma pessoa rabugenta internamente de tanto que você faz isso. E é algo que já tá mecânico, é algo que já tá automatizado, você não percebe que você tá fazendo isso. E isso pode prejudicar a nossa vida, assim, ó. Imagina só, tudo que a gente pensa, a gente sente. É o nosso pensamento, 5% da nossa cabeça consciente pensa. Esse pensamento influencia o nosso sentimento. E o nosso sentimento influencia a nossa ação, o nosso comportamento. Então, olha o impacto daquilo que a gente pensa repetidamente, daquilo que a gente tem um hábito psicológico de pensar, de reclamar, de julgar, de fazer qualquer coisa que seja danosa pra gente mesmo. O quanto isso impacta, isso pode te trazer doença, isso pode te trazer desgraça na sua vida, isso pode, enfim, esse 5% pensante, consciente da nossa mente, ela é capaz de mudar a nossa realidade, tanto para o bem quanto para o mal. Então começa, a partir de hoje, começa a perceber quais são os seus hábitos psicológicos, daquilo que você pensa, que influencia o seu sentimento, que influencia o seu comportamento. Se você se observar, se auto-observar mesmo, assim, ó, com muita sinceridade e com muita clareza do que você está pensando, que está influenciando o seu sentimento e a sua ação, tenta mudar ela. Tenta substituir esse hábito. Ah, mas o meu marido me incomoda demais, eu reclamo dele o dia inteiro, a culpa é dele, não sei o quê. Mas o que você pode fazer para se melhorar, para se tornar um ser humano imperturbável? Eu sei que é muito difícil, mas é uma meta de vida que eu tenho. Se tornar um ser humano imperturbável, que não é o outro que me tira do sério. É eu que sou responsável pelo que eu sinto, pelo que eu penso sobre a atitude dele.
Então começa a observar mais os hábitos psicológicos, não só os seus hábitos de rotina, de dia a dia, de skincare, de maquiagem, de cuidados com a casa. Começa a pensar dessa casa aqui, ó, dos cuidados com a sua mente. Quais são os seus hábitos psicológicos que te fazem bem? Ou aqueles que te fazem mal e você não percebe, que já tá tão mecanizado, já tá tão enraizado. E eu sei que é difícil mudar, eu sei que é difícil admitir que eles estão ali, mas é um grande passo para o seu bem-estar, para você se melhorar como ser humano. Porque eu acho que a grande jornada dessa vida é a gente vir para cá, descobrir que a vida é incrível e que a gente pode sim sair daqui muito melhor. E essa não é só, eu acredito que essa não é só a primeira vida, isso é só uma porcentagemzinha de uma grande jornada que a gente tem pela frente. E se a gente sair um pouquinho melhor, já é o suficiente, já é extraordinário. E se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal, já deixa o seu like e comenta aqui embaixo se você já percebeu que você tem hábitos psicológicos ou até vícios psicológicos de reclamar demais, de procrastinar, de ficar julgando o outro. Comenta aqui embaixo que eu quero saber. E eu te vejo no próximo vídeo. Valeu?